Seja bem-vindo ao programa Emergência 190 e hoje você vai ver o trabalho realizado pelo Comando de Policiamento de Trânsito. Você vai saber também um pouco mais sobre as mudanças na legislação que agora determina tolerância zero contra a alcoolemia ao volante. Será que comer um bombom de licor causa interferência no resultado da fiscalização com etilômetro? Acidentes domésticos. A falta de cuidados em casa pode causar graves acidentes e até mortes. E os quadros PM em ação e dicas de segurança da Polícia Militar. Emergência 90 está no ar. Olá. Agradecemos a sua companhia mais uma vez no programa de hoje. Lembrando que o nosso compromisso é com você. O programa Emergência 90 está disponibilizado também pelo nosso site semanalmente. Anote o endereço www.policiamilitar.sp.gov.br. Basta clicar no link e assistir. Para enviar uma sugestão, mande um e-mail com o nome da cidade onde reside, dizendo: eu assisto o programa Emergência 90. A sua participação é muito importante para nós. Anote aí o nosso endereço para isso: emergência190@policiamilitar.sp.gov.br. O Comando de Policiamento de Trânsito é uma das unidades especializadas da nossa Polícia Militar e atua na fiscalização de trânsito, tanto de forma preventiva, como também na aplicação da lei contra as práticas de infrações de trânsito praticadas pelos motoristas. Veja. Segundo dados estatísticos do Detran, todos os dias 800 veículos novos entram em circulação na cidade de São Paulo. Até o mês de fevereiro deste ano, a frota de veículos ultrapassou pouco mais de 7 milhões. Se por um lado os dados demonstram que o poder aquisitivo da população tem aumentado, por outro, representa um fator perigosíssimo para uma cidade que já não tem espaço suficiente para a circulação dos veículos existentes. A utilização do carro em São Paulo é uma questão cultural. Tudo o que a população pensa em fazer, trabalho, estudo, compras, lazer, saúde, automaticamente está associado com o hábito de tirar o carro da garagem. Muitos não têm o hábito de fazer uma inspeção nos documentos, assim como uma manutenção preventiva do veículo, o que poderá acarretar danos inesperados em via pública, causando assim problemas na fluidez do trânsito. Com o objetivo de prevenir e reprimir atos relacionados com a segurança pública, garantindo a obediência às normas relativas à segurança de trânsito e assegurando a livre circulação, evitando assim acidentes, foi criado o CPTRAN, Comando de Policiamento de Trânsito. Hoje, eles são o quê? Em princípio, nós trabalhamos dentro da legalidade, da publicidade. Quando nós fazemos autuação de forma correta e nós assinamos, o nosso ato ele se torna o quê? Público. O Comando de Policiamento de Trânsito foi recriado há mais ou menos 2 anos e está reestruturado com 2 batalhões. Cada batalhão possui 3 companhias. O primeiro PTRAN faz a região da Zona Sul, Zona Oeste e Zona Central. O segundo batalhão faz a região da Zona Norte, Zona Leste e uma companhia específica para as marginais, Tietê e Pinheiros. O Comando de Policiamento de Trânsito realiza todas as missões ligadas à Polícia Ostensiva de Trânsito. As principais delas é a Operação Direção Segura, que visa fiscalizar os condutores que dirigem sob influência de álcool na via pública. A Operação Cavalo de Aço, que é aquela para fiscalizar as motocicletas em toda a legislação cabível. E a Operação Produtos Perigosos, que são operações específicas, técnicas, que só o Comando de Policiamento realiza. Que é a fiscalização de veículos que conduzem materiais que podem causar qualquer tipo de perigo à população. Bem, a fiscalização policial é voltada para os ilícitos penais, como roubo, furto, tráfico de drogas, entorpecentes, de armas. A fiscalização de trânsito é a fiscalização rigorosa de veículos e pedestres, tais como os documentos, como os veículos irregulares, como equipamentos obrigatórios, inoperantes, ineficientes e mau estado de conservação, fazendo assim com que haja uma fiscalização segura, voltada para a economidade pública e a integridade física das pessoas.
Eu acho importante para verificar veículo que está irregular, que às vezes acaba causando acidente, que dificulta o trânsito porque quebra, atrapalha o trânsito. Então eu acho importante que isso seja feito. Cidadão, antes de utilizar seu veículo na via pública, atente para algumas dicas importantes. Confira todos os equipamentos obrigatórios do veículo. Verifique o licenciamento e a validade da habilitação. Não dirija com sono ou sob influência de substância que altere seu comportamento. E por último, trace um roteiro, evitando assim qualquer tipo de manobra arriscada. Mesmo assim, o mais importante, se beber, não dirija. É isso aí, se beber, não dirija, é a orientação do capitão Paulo Oliveira, que está aqui conosco mais uma vez no programa Emergência 90 de hoje, a quem agradecemos, né, a gentileza e, claro, vai trazer muitas informações de utilidade pública para todos nós. Boa tarde, capitão. Muito obrigado aí pela presença mais uma vez. A gente que agradece. Ok. Bem, nós vimos aí uma matéria que nós rodamos aproximadamente há um ano, né, e mostramos um pouco do trabalho do policiamento de trânsito da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Muitas vezes as pessoas criticam, eu já ouvi isso e nós ouvimos esse comentário algumas vezes, que o policial de trânsito ele autua muito, ele multa muito, né? Alguns são até mais severos, dizendo, olha, policial de trânsito ou os marronzinhos também, os outros agentes que trabalham no trânsito, só multam. Mas o policial militar de trânsito, ele faz muito mais do que isso, ou seja, a autuação, a multa é apenas uma consequência em razão de uma desobediência de trânsito. Gostaria que o senhor comentasse sobre esse trabalho, sobre a abrangência daquilo que o nosso policial faz. Exatamente, o direito coletivo prevalece sobre o direito individual. Então, já que existem as regras, tem que haver a fiscalização. E com a fiscalização, as sanções. Então, infelizmente, diversos condutores, às vezes, na prática de infração de trânsito, especificamente quando recebe a abordagem, com certeza, porque é uma condição que vai pesar no bolso, né? Ele vai sofrer uma autuação, as infrações têm valores, foram reajustados, têm valores altos, principalmente relacionado à lei seca, a fiscalização do artigo 165, a infração no valor de R$ 1.915. Mas, de qualquer forma, aquele que respeita a legislação, transita com uma forma segura, ele vai ser abordado, vai ser verificado que ele está em condições, ele vai ser liberado. Então, essa prática é justamente para aqueles que insistem, infelizmente, em infringir a regra, porém, não só essa questão da sanção. A Polícia Militar também trabalha no campo educativo, justamente para conscientizar essas pessoas, né, que, infelizmente, insistem em fazer essas práticas ilícitas, principalmente para a questão administrativa, para justamente a pessoa repensar e verificar que realmente é perigoso fazer essas práticas, principalmente aqui na capital. A gente sabe que o ano passado foram em torno de cerca de 1.500 pessoas que faleceram. Então a Polícia Militar justamente fiscaliza, aplica as sanções devidas justamente para preservar a vida, que é um dos princípios importantes que reza a nossa corporação. Perfeito. E é interessante o senhor falar sobre isso, porque é a fiscalização, mas também na prevenção tem o setor de educação. Nós recebemos aqui recentemente uma equipe do policiamento de trânsito, do comando, que trabalha com aquele teatro de fantoches. É uma mensagem lúdica, né, voltada à criança, evidentemente, que já mostra, quer dizer, a preocupação da Polícia Militar desde o momento da criança, para que quando ela se tornar um adulto já tenha ali uma noção do que é realmente a educação no trânsito. E muitas crianças já puxam as orelhas aí dos papais e das mamães, né? Já tem sido observado. Então, é um trabalho bem bacana, parabéns mais uma vez. Agora, o policial militar de trânsito, ou seja, especializado no trânsito, ele pode também, eventualmente, se deparar, atender uma ocorrência de natureza policial, por exemplo, um roubo em flagrante, um furto, um ato de violência, ele pode atender essa ocorrência? Com certeza, independente da colocação dele dentro da nossa instituição, seja até um bombeiro que normalmente ele trabalha até desarmado, mas de qualquer forma ele tem dever legal, antes de mais nada, em exercer a sua profissão de forma técnica. Caso ele identifique que esteja ocorrendo um ilícito penal, o policial de trânsito normalmente acontece, principalmente com o programa ROCAM, que tem as motocicletas que desenvolvem patrulhamento, eles têm uma mobilidade um pouco maior, principalmente esse programa consegue identificar diversos ilícitos que ocorrem no trânsito. Aqueles ilícitos que acontecem com a utilização de motocicleta, que o cidadão aborda o cidadão ainda dentro do veículo e efetua o roubo, ou até mesmo, infelizmente, próximo a algumas comunidades, que às vezes o pessoal vai até a pista e pratica esse ato. Então, o policial militar de trânsito, além dele
tem o desenvolvimento do policiamento técnico de trânsito, ele também atua na prevenção relacionada aos delitos penais também. Ok, mas nada impede, não é? Que, claro, como o senhor falou. E é interessante, nada impede que ele atue também nessa área, e é interessante que a Polícia Militar ela trabalhe de uma forma integrada, não obstante aí as especialidades, policiamento de trânsito, policiamento rodoviário, policiamento diverso, como até o próprio Corpo de Bombeiro, vez por outra, nós vemos aí atuando nessa área também. Mas, capitão Paulo Oliveira, nós vemos, e é mais comum aos olhos, principalmente os paulistanos, o policial militar com esse uniforme característico, com a cobertura, vamos dizer para você entender, o chapéu, a boina branca aqui na capital. E no interior? Então, o Comando de Trânsito, inicialmente, ele foi criado para desenvolver suas atividades na capital. Recentemente, ele foi alçado a grande comando e, dessa forma, com atribuições em todo o estado. Operacionalmente aqui na capital, mas com doutrina e questões técnicas relacionadas a trânsito urbano, porque o trânsito rodoviário, competência do Comando de Rodoviário. O trânsito urbano, seja aqui na capital ou no interior, a questão da doutrina e da técnica, ela é delimitada pelo Comando de Trânsito. Então, operacionalmente, a gente trabalha aqui, mas não obsta o comando ir a alguns municípios que necessitem do policiamento de trânsito específico, como recentemente a gente atuou na cidade de Barretos. Agora, o pessoal nosso, uma companhia que foi montada na Baixadas, para reforçar o todo verão, o litoral, para fazer a fiscalização, principalmente relacionada à alcoolemia. Perfeito. Bem, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre um tema que está aí na mídia de uma forma muito intensa, que é essa questão da alcoolemia, agora tolerância zero, como nós anunciamos há pouco. Mas, capitão Paulo, me diga uma coisa, nas sanções, ou seja, nas medidas que são aplicadas pelo policial de trânsito, há diferenças para cada infração, para que seja aplicada uma multa, para que seja aplicada ali uma recolha do veículo ou de documentos? O policial ele faz isso de forma aleatória ou há toda uma legislação específica para cada caso? Há toda uma legislação que reza o Código de Trânsito Brasileiro e as suas orientações relacionadas ao seu tipo de regulamentação, seja uma portaria, seja uma resolução. Então, o policial, independente de qualquer situação, ele é legalista, ele tem que trabalhar com ato vinculado. Ou seja, ele vai analisar qual foi a infração e qual a atitude que ele vai ter que tomar relacionada àquela atuação específica. Então, vai desde uma advertência que a autoridade de trânsito pode converter de uma infração, ele pode ter o veículo apreendido, ele pode ter o documento do veículo apreendido, a habilitação apreendida. Hoje, no caso da infração do artigo 65, a gente está apreendendo a habilitação para justamente impedir que ele saia com o veículo naquelas condições, que ele não, praticamente, ele está sem condições de transitar com o veículo na via pública, então a gente está apreendendo a habilitação, ou ela é vencida há mais de 30 dias, ele pode ter o direito de dirigir suspenso após um processo junto ao Detran. Então, são várias infrações, além da pecuniária, sim, né? Sim, que cada infração aí vai de cerca de 50, se ele cometer uma infração com reincidência, no caso do artigo 65, que é 1.915, no período de um ano, ela dobra, vai para quase R$4.000. Então, são várias sanções e situações que ele pode incorrer. Inclusive, o veículo dele recebe uma penalidade quando é apreendido, então pode ficar de 1 a 30 dias no pátio, dependendo da gravidade da infração. Então, mas de qualquer forma, o policial militar trabalha de forma legalista, ou seja, ele vai analisar a infração que o cidadão cometeu, ou que o veículo, ou que o próprio cidadão cometeu relacionada especificamente à infração que ele está cometendo, e ele vai analisar a legislação e vai aplicar a reprimenda específica. E tem que ser feito, infelizmente ou felizmente, nós não podemos dar o luxo de decidir aplicar ou não aplicar, de repente, diante de uma situação, de um acontecimento que exige uma ação, que exige ali uma resposta da autoridade policial, no caso, o nosso policial de trânsito. E a gente está falando sobre isso, capitão Paulo, porque muitas vezes as pessoas acham que o policial ele pode deixar para lá, quer dizer, ele vai recorrer, ou vai incorrer, ou melhor dizendo, na omissão. Né? Deixa para lá, vai embora. E lá na frente, esse mesmo cidadão pode causar um problema, até uma morte de repente, e o policial militar vai ficar em maus lençóis aí, porque deveria ter tomado uma atitude naquele momento e não tomou. Então é muito interessante a gente falar sobre isso aí. Agora, uma situação que incomoda muita gente, incomoda a minha pessoa, lá na minha rua tem um caso mais ou menos parecido com esse, claro, milhares de pessoas reclamam do tal pancadão, né? Que é aquele som muito alto no carro, os caras colocam aquelas caixas para fora dos porta-malas e perturbam a vizinhança. Quer dizer, o cidadão não quer ele somente ouvir o som, mas ele quer obrigar todo mundo a ouvir aquele som que ele está ouvindo e coloca em volumes muito altos. A Polícia Militar, ela
faz alguma coisa contra esse tipo de ação? Tem alguma ação para coibir esse tipo de ilícito? Recentemente foi feito um estudo e foram identificados cerca de 1.200 pancadões só aqui na capital. 1.200? 1.200, em torno de 1.200. Então, praticamente todas as regiões, infelizmente, está sofrendo desse mal. Agora, a Polícia Militar ela tem feito algum regramento em relação à atitude para fazer o policiamento específico. Por quê? Porque não é só os veículos que são utilizados para fazer o desenvolvimento das músicas. Tem alguns locais que são utilizados bares, que aí no caso fugir a competência da Polícia Militar, seria a competência da subprefeitura. Mas o trabalho está sendo feito em conjunto com o policiamento de área, o policiamento de trânsito, as subprefeituras. É feito um serviço velado para verificar qual seria a atitude mais ideal a ser resolver aquele problema específico. Então é um trabalho que está sendo desenvolvido de forma coesa, até porque você não, como geralmente envolve pessoas da comunidade, você não pode chegar lá e agir de uma forma imediata e com ações de choque. Sim, até porque tem crianças, sim, sem dúvida. Tem pessoas da comunidade, às vezes, que está ali, mas não está com envolvimento total. Então, até para não ter um prejuízo maior à comunidade, porque como é muita gente, às vezes, que fecha a localidade, você não tem como chegar com 2, 3 viaturas que você não consegue fazer nada. Então, você chega com uma quantidade razoável, os veículos que estiverem com o som ligado serem autuados com a utilização do decibelímetro, tem um equipamento que a gente utiliza para fazer a medição sonora, depende da quantidade que é medida, ele é elaborada uma autuação. Os bares, a subprefeitura se encarrega em relação ao fechamento, multas e algumas outras punições. E a questão, se realmente o pessoal não se retirar da localidade, você infelizmente tem que fazer alguma ação de choque, que seja mínima, para poder desocupar ali o leito viário. Sim, e não são todos os casos, além do próprio barulho que incomoda, às vezes há pessoas idosas, pessoas doentes, crianças, bebês. Incomoda. Há o problema também de algumas dessas concentrações, haver a questão do tráfico de drogas, do consumo de drogas. Então a coisa acaba se tornando muito mais séria. Aí sim, o caso de polícia mesmo, que é muito difícil. Mas é muito bacana o senhor falar isso, esclarecendo aos nossos telespectadores, porque se você tiver um caso parecido como esse, um barulho, esse pancadão que te incomoda tanto, você pode sim, sem prejuízo à sua integridade física, de uma forma velada, ligar para 181, que é o Disque Denúncia. Fazer ali a sua denúncia, dizer o que está acontecendo e, evidentemente, como o capitão Paulo falou, vai haver uma investigação, vai haver um trabalho velado, de uma forma reservada, para identificar esse problema e agir para que você possa ter o seu sossego, toda a vizinhança ter aí esse problema resolvido da melhor forma possível, sem invadir a privacidade e o direito de cada uma das pessoas que estão ali, até porque, como o capitão mesmo disse, há crianças que participam dessas festas e não tem culpa nenhuma. Não é isso, capitão? Com certeza. Exatamente. E, de qualquer forma, quem você citou, não é só o pessoal que está curtindo, mas principalmente o envolto da localidade que fica com prejuízo, porque normalmente esses bailes são realizados no período noturno e justamente a pessoa nesse período quer dormir porque no dia seguinte ele tem que trabalhar. Ok. Esses é o problemática maior. Ok. Bem, daqui a pouquinho então nós vamos voltar a conversar com o capitão Paulo de Oliveira. Nós estamos recebendo hoje aqui um representante do Comando de Policiamento de Trânsito. Estamos falando sobre o trabalho desta unidade de policiamento especializada da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Estamos falando sobre as autuações, sobre as infrações de trânsito, sobre questões de educação e agora terminamos falando até nesse batidão que incomoda tanta gente. Mas depois do intervalo nós vamos continuar conversando com ele e vamos falar sobre alcoolemia. Vamos fazer aqui 2 testes, um com bombom e outro com um enxaguante bucal. Vamos ver se realmente eles interferem aí na aferição pelo etilômetro ou bafômetro. Não saia daí, nós já voltaremos com você.